Muito bom dia, estamos novamente aqui, terça-feira, 28 de abril, com a nossa reflexão incrível. Ontem não conseguimos fazer nossa reflexão, mas tá tudo bem, terça-feira, estamos aqui de volta. Apesar da nossa reflexão ser serial, né? Ser dia a dia, eu vou falar um pouquinho da reflexão de ontem. Reflexão de ontem nós falamos, você não sofre só pelo processo, sofre pela pressa. É um ponto interessante que a gente tem que perceber na pressa, né? E hoje, deixa eu mudar aqui, vou abrir as duas, segunda, abri. Cabeçudo. E hoje falaremos de outro assunto e o nosso tema da semana é tempo, né? E nós vamos falar, bom dia, Neia! Nós vamos falar da pressa, de a gente pular etapa, nós vamos bater muito forte nisso, que é o que acaba com o nosso processo. É o que faz a gente distrair e errar. E é interessante a gente pensar aqui na segunda. Você não sofre pelo processo, sofre pela pressa. Hoje, o tema de hoje, a pressa te faz pular etapas que te preparariam. Olha o tema de hoje, que legal. Então a nossa reflexão de segunda a sexta, 7 horas da manhã, é coisa rápida, é 20 minutos. Começo uns minutinhos antes para falar com vocês, bater um papo aí. Valeu, Andressa! Obrigado! Tamo junto, querida. Hoje o tema vai ser interessante, Andressa. O tema da nossa reflexão é tempo e o título é: a pressa te faz pular etapas que te preparariam. Hoje, 28 de abril. E todo dia, bom dia, querida, todo dia eu trago um versículo de poder. Eu acho bastante interessante. E ainda vou fazer um vídeo sobre isso, falando aquela frase popular, né? Aquele dito popular, que a vida não tem manual. Eu discordo. Essa é uma opinião minha e eu discordo. A vida tem manual. E o manual é a Bíblia e as Escrituras. Se eu souber ler, o negócio é muito louco. O negócio destrava a nossa cabeça. A Bíblia, eu estou estudando ela, e é muito legal a gente pegar versículo por versículo, estudar, parar, né, analisar qual é o contexto. É muito bom. Isso o Novo Testamento, tá? O Novo Testamento é interessante, importante, porque é a reformulação. Quando você começa no Novo Testamento, depois se você voltar para o Antigo, conecta mais. É engraçado, mas conecta mais. Mas o versículo de poder hoje é Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, aí 3 pontinhos. Por que eu peguei só essa frase? Se a gente pegar lá a escritura, eu vou pegar só para a gente entender o contexto. Eu gosto de contextualizar o conteúdo, porque senão ficar solto, ficar perdido, e aí o pessoal fala, não entendi nada. Eu falo, caramba, não era essa a minha vontade. 16:10, tá aqui. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será na grande. Quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes. O que quer dizer isso no nosso contexto? Olha como que eu falo que é um manual, e é muito interessante. A pressa te faz pular etapas que te preparariam. No pouco, se eu entender o jogo, no grande,
Eu vou nadar de braçada. E olha que interessante, porque muita gente pensa que se ganhar mais dinheiro, eu completo essa frase ele vai fazer mais merda. Bom dia, Cora! Ele vai fazer mais besteira. Eu ganho 3, 5 mil e não dá, eu preciso ganhar mais. Você vai fazer mais besteira. Se ganhar 20, vai fazer uma merda do tamanho de 20 mil, 50 vai fazer uma merda do tamanho de 50 mil. Se a pessoa não sabe tratar 3, 5, 6 mil, ela não sabe tratar 10, 20, 50 mil. O dinheiro é o mesmo. E aqui, olha o versículo bíblico. Quem é fiel no pouco? E não é sobre dar dízimo, não. É sobre ser fiel aos princípios. É ser fiel a você. É ser fiel à sua moralidade. Muita gente fala, tem que ser, você tem pouco, tem que dar dízimo. Não tem nada a ver isso aí. Isso aqui eles pegam para persuadir e falar a maior besteira. Aqui, em Lucas, não tem nada a ver com isso. Aqui ele está falando sobre você saber entender o processo. Entender a razão. Então, pula isso aí quando essa galera vir com essas groselhas. E hoje, o nosso tema fala: a pressa te faz pular etapas que te preparariam. É muito interessante isso. E a nossa reflexão já começa assim, Todo crescimento tem etapas. Todo crescimento tem etapas. Não tem como pular etapa. Mas é doloroso. Vou fazer uma academia. Vai doer no começo. É isso. Vai doer no começo. Vou guardar dinheiro. Vai ser péssimo no começo. E não é péssimo pela forma crua do negócio. É pela nossa ansiedade. É pela nossa cabeça. É pelo nosso querer. Quem está errado não é o processo, é a gente. Então, todo crescimento tem etapas. Mas a mente acelerada quer ir direto ao resultado. Quer pular processo, evitar desenvolvimento. É essa a palavra, hein? Desenvolvimento. Encurtar o caminho. Então, por que tem etapa? Porque eu preciso me desenvolver. Olha que interessante. Eu preciso evoluir. Cada etapa é uma série. Então, na primeira série, segunda série, depois eu vou para o ginásio, depois eu vou para o ensino médio. Eu tenho que evoluir. Se eu pulo o processo, eu não consigo carregar lá em cima. Então, o processo é muito importante. Ele é ruim, ele dá uma gastura na gente, mas é o processo. Então, mas a mente acelerada quer ir direto para o processo, quer pular o processo, quer ir direto para o resultado, quer pular o processo, evitar o desenvolvimento e encurtar o caminho. O problema é que cada etapa tem a sua função. Presta atenção nisso. Tem a sua função. Que função? Formar estrutura. Tem essa função de formar estrutura, desenvolver capacidade. Olha que interessante isso. Então não é só etapa por ter etapa, tem etapa. Tem que formar sua estrutura, desenvolver sua capacidade, ajustar sua mentalidade. É interessante demais, né? É muito bom isso aqui. Então, a gente tem que entender o processo do tempo. A gente tem que entender que isso é importante para nós.
Eu estou aqui porque é importante, isso vai me ajudar. Vai me ajudar. Quando você tenta pular isso, até pode chegar mais rápido. Então, se você pular isso, pode chegar mais rápido. Mas chega sem sustentação. E o que não tem base, não se mantém. Eu falo isso, que quando a pessoa ganha, por exemplo, numa Mega Sena, você ouve essas histórias, 3 anos depois, o que acontece? Por quê? Porque não entende o jogo. Ah, comigo isso é diferente. Será? Porque quem não sabe trabalhar com pouco, quem não sabe entender o processo do pouco, não vai entendendo muito. E eu falo isso em tudo. A gente sempre quer pular etapas, sempre quer um atalho. E o tempo, ele está do nosso lado. Ele é um formador. Aqui nós falamos, o problema é que cada etapa tem a sua função. E é muito legal a gente pensar nisso. É muito bom a gente pensar nisso. A função que o tempo tem na minha vida. Que é o desenvolvimento, o meu desenvolvimento. Bom dia, Maria, chegando Paty, chegando a galera aí. Eu vou depois ler novamente a reflexão, porque hoje tá brabo, hein? Hoje tá daquele jeito. Bom dia, querida. A pressa te faz pular etapas que te preparariam. A reflexão é muito boa. É muito importante hoje, porque me identifiquei muito. É natural nosso querer pular etapa. E todo crescimento tem etapa. Obrigado pelo presente, Maria. Beijão. Todo crescimento tem etapas. Mas a mente acelerada quer direto resultado. Quer pular o processo, evitar o desenvolvimento, encurtar o caminho. Olha isso aqui. O problema é que cada etapa tem a sua função. Isso aqui é muito interessante. Cada etapa tem a sua função. Que função que é essa? Formar estrutura. É importante a gente ter estrutura base. Um prédio só se sustenta pela estrutura. E nós somos um grande... Cada etapa tem sua função, Maria. É isso. Formar estrutura, desenvolver capacidade. A gente se desenvolve, a gente aprende, as nossas capacidades e habilidades são desenvolvidas nas etapas. E ajustar mentalidade. Aí, aqui é a chave. Muda. Esse aprendizado muda. Tem pessoas que são mais experientes que nós, parece que é mais fácil para elas. É isso, Maria. É isso. Parece que essas pessoas experientes, parece que é tão fácil para ela. Não, é que a mente dela já está ajustada, a mentalidade já está... É que nem uma espada afiada. A mente dela já está afiada. Você está o quê? Afiando a sua arma. E a nossa arma para ter melhor desempenho na vida é a nossa mentalidade. E olha que interessante, quando você tenta pular isso, até pode chegar mais rápido, Maria. Obrigado. Mas chega sem sustentação. A sua queda pode ser muito cruel. E o que não tem base não se mantém. Olha que interessante isso. Então a reflexão de hoje a gente tem que entender, tem que estar alerta, radar ligado,
para as etapas do nosso crescimento. Tem um filme, eu acho que tem no YouTube, ele é muito legal e fala sobre isso, que é o Poder Além da Vida. Esse filme é muito interessante. É isso, Maria. A gente fica frágil. Radar no auge, lá em cima, Cora. Esse filme, depois procuram, acho que tem no YouTube. Poder Além da Vida. É de um ginasta, né? O nome dele é Eckel ou alguma coisa, é um nome diferentão lá, americano. Ele também tem um livro, né? Ele escreveu o livro O Poder do Agora, mas é a história que é esse como que é o nome? Poder Além da Vida. É muito legal, é Poder Além da Vida, é muito legal. A capa é um ginasta, tal, um garotão. E aí tem um mentor que ele mora lá, meio que mora num posto de gasolina. Boa! Eckhart Tolle. Aí eu não tô tão ruim, eu falei que era bem diferentão. Tentei balbuciar o nome e a Maria estava aqui para ajudar. Eu tenho até o livro. Eu acho que tá ali. Só tenho que achá-lo, mas tá aqui sim. Poder do Agora. Tá aqui na estante. Não tá em casa. Eu tenho esse livro. Muito bom. A gente tá com o radar ligado. O livro fala isso. O livro fala isso. Aí, Cora, o livro fala sobre estar com o radar ligado. É muito legal. E esse filme também é muito interessante, que ele fala dos processos, né? Ele até leva o rapaz no monte, aí explica. É bem legal assistir. E aí depois, quando esse rapaz também tem os desafios, ele queria ir para a Olimpíada, se machuca. E olha que ele é interessante. Ele se machuca, né? Tem um acidente e ele machuca a ferramenta de trabalho dele, que é o corpo. Ele tem uma lesão e aí ele tem que se cuidar, tal. E explica as etapas, é o que a gente está falando aqui hoje. E é muito interessante, esse filme aqui também virou algumas chaves para mim, né? Que fez eu entender algumas... Cara, não é sobre o fim, não é sobre só estar lá no objetivo. A jornada, as etapas, ela traz muito conteúdo, traz muitos presentes para nós. Essa evolução, a jornada, ela traz muito material para nós. E a Bíblia fala muito sobre isso. Sobre a gente entender. Eu gosto de trazer tudo para a Bíblia, porque para mim a Bíblia é um manual. Todos os livros que eu li, né, que ajuda a gente, o fundamento está lá. É muito louco isso. É que o cara entendeu mais profundo e... É isso aí, Maria. Perfeitamente. A gente tem que entender as etapas. Mesmo, porque é para a nossa evolução, mesmo quando são uns desafios um pouco doloridos, eu vou falar. Um pouco desconfortáveis. Mas a gente tem que pegar o aprendizado. Eu aprendi isso. Eu acho que talvez, não sei se foi com esse filme ou com... Lembra que eu já falei? Nas minhas orações, quando eu estou com desafio, eu falo, Deus, o que eu preciso aprender? O que eu preciso entender? É isso. Então, quando a gente ora para Deus, né, pede ajuda do Espírito Santo, me faça entender, me direcione, me facilita esse aprendizado, esse entendimento. Não o processo. O processo é nosso, é para nossa evolução, mas faça eu entender o que eu preciso passar, porque quando a gente entende,
fica até mais leve, clareia, né, as nossas visões. Então a gente tem as nossas percepções. Então eu sempre gosto de estar falando isso nas minhas orações, quando eu estou com desafio. O que eu preciso aprender? Qual que é esse desafio? Eu tenho que pegar alguma coisa aí. Então é bem interessante. Valeu, Maria, obrigado pelo presente. E a conclusão, né? A conclusão da nossa reflexão, olha que interessante, ó. E a gente tem que pegar muito isso. Pular etapas acelera o início, mas compromete o final. Acelera o início, mas compromete o final. É legal isso. Por quê? Aí você vai pulando a etapa, já foi para a terceira fase. Você até acelera o começo, dá aquela sensação, mas você está se arrebentando. Põe isso na cabeça. E a tarefa de hoje, aí vem a parte que eu gosto. Eu gosto porque é desafiadora. Dá uma pensada, a gente fala, caramba. Né, Cora? A gente fala, caramba. Dá um chacoalhãozinho na gente. E a tarefa é uma pergunta que você vai fazer hoje para você mesmo. E a pergunta é o seguinte: o que estou tentando acelerar? É isso aí. Tem que engatinhar, ter essa formação, depois outra fase. Perfeito, Maria. Pergunta hoje: o que eu estou tentando acelerar que ainda precisa me preparar? Essa é profunda. Essa, caraca, desafiadora. Eu nem lembrava. Quer dizer o quê, Maria? Aonde eu estou pulando a etapa? Para nós entender, né? Mais simples. E tem alguma coisa que eu estou querendo pular a etapa e estou colocando os pés pelas mãos, né? Que nem a gente fala. Colocando os pés pelas mãos. Então a pergunta é: o que eu estou tentando acelerar que ainda precisa me preparar? Muito, muito bom. Muito bom. É isso aí, Maria. A gente está querendo trapacear, né? E sabe com quem a gente está trapaceando? Com nós mesmos. Estou querendo trapacear, estou trapaceando. Olha aqui, ó. Só uma pessoa. Olha que desafiador. Olha que doideira. Eu estou trapaceando eu mesmo. É louco, né? Isso, né? A gente pensar nesse formato. Não é, Maria? Olha aqui. É duro, né? Mas se a gente pensar, é verdadeiro, né? E às vezes a verdade chega que nem uma porrada na gente, né? Mas faz parte. Então, a gente tem que entender que o desenvolvimento nosso é muito importante. Esse aprendizado, essa evolução, ela é muito importante. A gente tem que ter essa percepção. A gente tem que entender que a gente tem que passar por isso.
Isso é importante para nós. Eu também, muitas vezes eu quero pular a etapa. Ai, tomara que acabe rápido. Deus deve olhar e falar, e a lição? Isso aqui é bom para você, esse aprendizado. Ele deve olhar para a gente cada momento, Maria. Isso aqui é bem legal. Eu fico pensando, né? Deus olhando e fala, olha o presente que eu estou te dando nessa lição. Isso vai ser importante porque Ele está vendo as coisas futuras, né? Isso aqui vai ser importante lá na frente e você não está absorvendo. Isso vai te trazer grandes coisas lá na frente e você não está absorvendo. Porque a gente é imediato, né? O resultado, a gente quer tudo imediato. E o imediato é o desenvolvimento. O agora é entender, né? O livro fala muito sobre isso. É o processo que você está vivendo hoje, é o desenvolvimento que você tem que viver hoje. Isso é importante para você. Isso vai te ajudar. E pulando etapa, né, Maria? Não é só querer para ontem, é pulando etapa. Eu quero colocar, que nem eu falei, os pés pelas mãos. Eu quero de amanhã, hoje, mas esse aprendizado, esse presente, a gente joga fora. E é legal que quando eu leio alguns livros, né, alguns livros que eu já li, que é o Milagre da Manhã, eu já li, tem alguns livros nesse sentido. Somente quem esteve perto da morte que valoriza esse poder do agora, esse desenvolvimento, esse momento, essas etapas. O cara passou lá, que nem o Milagre da Manhã, ele teve um acidente de carro, se lascou todo e tal. E aí ele começou a valorizar as manhãs dele. Olha como é interessante isso. Valoriza. O cara valoriza cada momento. Tem algumas histórias que eu já li em livro, o cara passou por uns momentos muito desagradáveis, e aí ele valorizou. Depois também, se tiverem a oportunidade de ler o Milagre da Manhã, que aí depois virou até essa febre de acordar 5 horas, tal. Mas é muito interessante, é bem interessante pelo olhar de valorizar os nossos momentos. Então é bem legal. E aí esse ponto aí eu falei, caraca, que legal mesmo. Muito bom. E é isso. A pergunta de hoje, já eu tenho, da Brenda Bander, como que é o nome dela lá que fez o Segredo? Eu ganhei eu ganhei esse livro quando eu fiz o curso de programação neurolinguística. Ela fala que a magia é a gratidão. Aí tem a pedra, até usei muito tempo, a pedra da gratidão, né, um exercício, tem alguns exercícios. Eu tenho esse livro, está lá em casa. Não lembro o nome da moça lá, é a que escreveu O Segredo. É muito, muito, muito legal. Eu não entendi, Maria, mas bora lá. Burn, Rhonda Byrne. Falei Brenda, mas apaguem. Você viu que para nome dos gringos eu tô ótimo. Mas isso, os passos da gratidão, isso. Perfeito. Faz tempo que eu li acho que em 2020 ou 2021. Não lembro quando eu fiz meu curso de PNL lá, de programação linguística. Isso foi 19, 20, 21. Muito bom, muito bom. E agora vem a nossa parte para começar o nosso dia.
que é o nosso decreto. O decreto, ele é um exercício para a nossa mente, né? O grande game nosso é a nossa mente. E o decreto é o nosso exercício. A gente vai treinar a nossa mente a olhar as coisas do dia com um olhar diferente. O decreto, ele poderia ser um dos passos desse livro aí. A gente tem que mandar mensagem para ele. Põe o decreto, que ele é muito importante. Decreto você pode fazer em qualquer lugar, quando você estiver sozinho, olhando no espelho. Aqui eu tô com a câmera aqui na frente, parece um espelho. Então, utilizem aonde vocês quiserem, estiver sozinho. É que nem a oração lá que Jesus Cristo ensinou, né? Lá no seu quarto, sozinho, só você e Deus. Aqui é no espelho que você vai falar para você. E o decreto é a gente... Olha lá, Maria já escreveu até já. Ó. Decreto de hoje, hoje o meu dia será incrível, transformador, de muita alegria, paz, rodeada de gente feliz, que a gente ama e que ama a gente. Então o decreto é o seguinte, vocês vão ver agora na prática. Aqui a gente é prática. Nosso decreto, eu faço aqui no final, é já uma proclamação para o nosso dia. Então, o meu dia hoje está decretado que vai ser um dia incrível, maravilhoso, de boas notícias, de aprendizados, rodeado de pessoas incríveis que me amam e eu as amo, conectado com Jesus Cristo. Então esse é o decreto para o meu dia. Eu exijo isso de mim. Então, quando você fizer o seu decreto, não é falando... Ai, tomara, tal. Não, a gente vai falar para a nossa mente. Mente. Está decretado. E a gente vai trabalhar com isso. Então o nosso dia vai ser esse dia incrível, maravilhoso, conectado com Jesus Cristo, de boas notícias, aprendizados. Esse é meu decreto. Esse é meu decreto. É uma afirmação, é isso. E por que é poderosa, Maria? Porque a gente está ensinando a nossa mente. Esse é o jogo. A gente está treinando a mente para ela ser afiada. Aí está o game. Aí que está o legal da coisa. Isso que é bacana. Então a gente vai afiar, estamos amolando a nossa mente, afiando. Para que ela, na hora que precisa, ela seja certeira. É muito legal isso. Então, o nosso decreto é com esse intuito. Não tem nada, apesar de que as pessoas vão achar mágico para você. É, isso. Estamos afiando. E vai aparecer mágico. É porque a gente está treinando tanto. Nós vamos estar tão calibrado que para as outras pessoas vão parecer mágica. Mas é o que a gente falou hoje, é processo, é treinamento. É a gente fazendo um pouquinho por dia. Só que, quando ver você, fala, nossa, mudou, né? Doideira. Por quê? Porque a nossa mente está em outra sintonia. Nós estamos numa outra vibração. Uma outra vibe. É isso aí, Maria. É isso que a gente faz. Então, quando... É isso aí. E o espiritual é aqui dentro. O jogo é aqui dentro. Eu vejo que as pessoas buscam algumas coisas meio que mágica, né? Meio mirabolante. É tudo isso aqui, ó. A gente vai fazendo isso, claro, sempre conectado com Deus, Ele vai nos capacitando. É muito louco isso. É muito, muito bom, Maria. Vai destravando mesmo. Aí a gente vai ganhando força, ganhando sabedoria, ganhando habilidades. É porque eu entendo que muitas ferramentas, eu chamo de ferramentas,
que nem é o que a gente traz hoje, né? São ferramentas que estão esquecidas. Paciência é uma ferramenta. Escutativa está voltando, né? Falar bastante, mas é uma ferramenta. Coragem é uma ferramenta. Amor é uma ferramenta. Marlândia, o que eu falo, peço para você, né? Eu não sou psicólogo. Procura um profissional. Eu acho que é interessantíssimo isso, que descobre o que é isso. Eu votaria nesse caso. E oração, meu. É 2 ferramentas aqui, ó. Uma, que é o nosso. Eu tenho certeza que você vai mudar. Orientação de um profissional e oração. Tenho certeza que vai mudar essa chave. É a orientação que eu tenho para você. Tá? Aqui, que nem eu falo, eu não tenho eu sou meio contra isso, essas coisas meio 5 dias faz A, B, C. Não. Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu aprendizado. Cada um tem as lições que precisam ser tomadas. Nós precisamos disso. Então, minha orientação, né, se valer de algo, é que vai nessa linha que eu acho que vai rolar. Certo, gente? Hoje eu tenho a mentoria com meus clientes, mentoria de vendas. Com certeza, Maria, isso é verdade. Até por isso que a conexão com Deus é muito importante. Tamo junto, gente? Então, amanhã você vai perceber como a ansiedade distorce suas decisões. É isso aí. Procure urgente aí um profissional que vai rolar. E tudo é passageiro. Uma das coisas que eu aprendi na vida, todas as nossas aflições, todo o deserto, tudo é passageiro. Mas parece muito difícil. Vai passar. É certeza. Mas procura um profissional. Boa, Maria. Uma orientação também. Se jogar no Google, tem o telefone deles. Boa. Não, é todos. Todas essas fases ela passa. E a gente fica mais forte. Quando a gente tem esse olhar. Certo? Tamo junto? Marlândia, também se quiser conversar, me chama no particular. Me chama no particular, eu vou ter esse treinamento com a galera, mas depois eu consigo falar contigo. E a gente bater um papo. Vou te apresentar um amigo meu que me ajudou muito. Certo? Tamo junto? Gente, um beijão no coração. Amanhã, 7 horas, hein? 7 horas. Valeu, gente. Valeu, obrigado a vocês. Vocês são incríveis.